Alô, boa tarde. Primeiramente, agradecer pelo convite, para poder falar um pouquinho mais sobre marketing digital e toda a experiência que a gente vem acumulando nesses anos de trabalho. Apesar da carinha um pouquinho novinho, já trabalho com marketing digital e comércio eletrônico há um bom tempo. Vocês falando de implementação de sistemas, a primeira vez que a gente implementou um cartão de crédito para comércio eletrônico demorou 1 ano para ficar pronto. Hoje, em questão de 2, 3 dias, a gente tem. Então, evoluiu muito e a gente foi trabalhando várias disciplinas para conseguir hoje prestar o serviço que a gente presta de consultoria, de marketing digital e de e-commerce para os clientes que a gente tem. Como o Marcelo falou, já trabalhei gerenciando uma grande loja, um e-commerce da Eletrocity, a maior varejista lá do estado. Então, várias dificuldades, vários testes a gente fez para a gente conseguir falar um pouquinho disso aqui para vocês, né? A Market Share, a empresa que a gente está trabalhando lá no estado, a gente começou trabalhando com consultoria para comércio eletrônico. A gente faz desde a implementação do zero da operação até a parte de consultoria do dia a dia mesmo. Tal qual, acho que o ramo de vocês, a gente tem que educar bastante o cliente, cobrar bastante, porque tem muitos aventureiros e no final, a gente está falando de negócio, então tem que tratar como negócio. Mídias digitais, todo quanto é tipo de mídia digital a gente trabalha também. Configuração de Google Analytics, que é uma ferramenta que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês. SEO, que é um outro tipo de ferramenta. Se vocês não devem estar familiarizados com os termos, podem levantar a mão, eu explico. São termos técnicos, às vezes se eu exceder um pouquinho, pode perguntar, que eu paro e explico. E-mail marketing e, ultimamente, a gente tem trabalhado com gestão de risco online, que a gente tem que tratar o que a gente tem na internet como um ativo também. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que tratar isso como ativo. Vamos lá. Como eu disse, a gente vende e-commerce, então a gente não tem coração. Literalmente, a gente trata como números, coisas bonitinhas de rede social, aqueles conteúdos bonitinhos que todo mundo compartilha. Para a gente foi meio que calejado a pensar só na última linha da tabela que a gente vê, que é a conversão. Quanto que dá de retorno no final de cada investimento que a gente realiza. E, como eu disse, é tudo bem mensurável. É nessa linhazinha, nessas 3 últimas colunas que a gente se interessa e mede tudo que a gente faz. Desde um pequeno banner que a gente coloca em um site, até campanhas que a gente investe 30, 40 mil reais e vê o retorno de cada centavo que a gente colocou. Então, a gente utiliza várias ferramentas para isso e aí a gente é movido por isso, né? Por números, por conversão. Inicialmente, a gente pensou que, como eu disse, que a gente ia ser uma empresa de performance, ou seja, elevar o nível do marketing que a gente trabalha hoje, mas quando a gente vai trabalhar com os clientes, a gente percebe que a gente está no beabá. A gente tem que ir lá devagarzinho na fundação e trabalhar cada conceito de comércio eletrônico com o cliente. E com isso a gente entendeu que, assim, vir aqui hoje falar de marketing digital, de todas as palavrinhas bonitinhas que vem no próximo slide aí, não é nada se a gente não construir a base. E hoje, boa parte dos sites que a gente vê, que a gente trabalha, não estão com a base bem feita. E o site é um ativo nosso na internet. É a nossa porta de entrada para os clientes. Então, a gente tem que trabalhar isso de uma outra forma. Antigamente, os sites eram assim, essa coisa linda aí. E isso aqui para resolver é fácil. Um layout, a gente vai trabalhando. Agora, isso aqui para resolver não é fácil. Isso aqui a gente está falando de quanto que é a queda de indexação do seu site no Google. Ou seja, a gente negligencia muito a nossa presença na internet, subindo um site de qualquer jeito, mudando esse site de qualquer jeito, mas a gente tem um histórico. E todo esse histórico é perdido quando a gente não faz um trabalho bem feito. E isso daí é um exemplo disso. Isso é um exemplo de desindexação do site, ou seja, a gente tem um site dentro indexado pelo Google, com retorno de busca, e aí, do nada, você faz uma migração errada, você consegue simplesmente perder 600% de acesso no site por conta de um ato errado que a gente fez. Então, nosso site ele deixa de ser um folder online, não sei quem teve a época de acessar o UOL. Isso aqui é praticamente um folder, daqueles que a gente joga pela janela, recebe nos sinais.
E isso já não serve mais para a gente, de forma alguma, e a gente não pode mais tratar nosso site, nossos ativos na internet como isso. Então, a gente precisa trabalhar de forma mais integrada e conhecer o nosso público e mostrar o nosso site, se comunicar com esse público. Esse é o rodapé do site institucional da B2W, a maior empresa de e-commerce aqui do Brasil. E ali embaixo você tem um mapa do site onde ela se comunica com todos os seus clientes. Eu acho que quando a gente sobe um site na internet, a gente tem que buscar isso. Como que a gente vai se comunicar com os nossos clientes? Antes de fazer qualquer tipo de marketing digital, a gente tem que pensar, arrumar a nossa casa e ver o que a gente precisa fazer dentro de casa para ter um site bem feito e comunicar o que a gente quer comunicar com o nosso cliente. Então, cliente, prospect, curioso, concorrente até. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu vou ser bem, talvez, vocês estejam esperando um conteúdo de marketing, daquelas apresentações que tem da Apple, aquela coisa bonitona, aquele monte de coisa, mas a gente só chega naquilo lá se a gente fizer isso aqui bem feito. Então, eu queria muito focar nessa parte e passar isso para vocês. O seu site hoje tem que ser interativo, tem que ser organizado, tem que ter conteúdo, e esse conteúdo tem que ser atualizado. Lembra que a gente está falando com os nossos clientes, com os nossos prospects, com os nossos possíveis leads ali dentro. Tem que ser centrado na experiência daquele usuário. A internet, apesar da gente utilizar só por dispositivos, mas por trás de cada dispositivo tem uma pessoa, tem um hábito de consumo, tem uma história e tem um objetivo que ele busca naquele site. Então, a gente tem que proporcionar essa experiência para esse cliente, esse usuário, para esse prospect no nosso site. E isso, assim, a gente não está falando de sites mirabolantes, a gente não está falando de coisas que fogem muito do padrão, mas que o simples tem que ser muito bem feito, e o simples é difícil de ser feito. É isso que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando o nosso site e, posteriormente, o nosso marketing digital. Ou seja, o foco tem que ser no que o usuário procura, no momento que ele procura, isso é o mais importante, e no dispositivo que ele procura, que hoje em dia tudo, a maior parte dos acessos está vindo por mobile, por sites, por dispositivos como celulares. Então, a gente tem que pensar isso. E se olhar nossos sites hoje em dia, a maior parte dos nossos sites eles não estão preparados para isso, então você não entrega a informação para o seu cliente. Então, não adianta você fazer qualquer esforço de marketing sem considerar isso, porque tudo que você colocar lá, no momento que ele acessar o seu site por celular, ele não vai conseguir ver. Você está jogando dinheiro fora. Então, não adianta a gente falar de marketing digital, de todas essas ferramentas, de tudo isso, se a gente não primeiro entender um pouquinho como a gente arruma a casa e depois a gente fazer esse trabalho. E não se desesperem, 100% dos nossos clientes têm problemas, tiveram problemas, e a gente está de pouquinho em pouquinho arrumando. Ao final da apresentação, eu vou mostrar alguns gráficos de alguns clientes que a gente tem e mostrar o trabalho que foi feito para que a gente conseguisse recuperar aquilo ali, até mesmo para mostrar, gente, não faça isso. Então, assim, isso é comum e a gente tem que mudar, a gente tem que fazer isso de forma diferente. Então, vamos ao que interessa, que a gente vai falar um pouquinho de marketing digital agora. Eu quis trazer um pouquinho de tendências para vocês, vou falar rapidamente o que o mundo espera hoje para 2015. Muito disso a gente vê no mercado externo, dificilmente a gente tem experiências tão complexas aqui no Brasil. Tem alguns casos, alguns cases, melhor dizendo, mas é difícil você integrar isso tudo, é difícil você ter uma empresa que tenha esse conhecimento global do seu mercado, do seu cliente, do seu prospect, e que possa usufruir de tudo isso que a gente tem hoje em dia. Então, um primeiro conceito, que é o Data Driven Marketing, que a gente entender o comportamento desse usuário do nosso site através de navegações, através de gravação de informação do computador dele, e você gerar ações baseadas nisso. Então, a gente está falando de conhecer nosso cliente. Então, a gente conhecer nosso cliente de forma anônima aqui. Então, um conjunto grande de dados te diz uma direção para você seguir. E isso é muito complexo também. Internet das coisas, tudo que o pessoal convencionou chamar de wearables, relógios, todos aqueles dispositivos de caminhada, de corrida, aquilo tudo que vai estar no nosso dia a dia, que a gente, por comodidade, começa a utilizar esses devices para entender um pouco mais do nosso sono, entender um pouco mais da nossa corrida, um pouco mais da nossa pedalada, até mesmo da nossa pulsação, enfim.
A mídia programática é um passo além do marketing hoje que a gente trabalha, que é quando você consegue bidar, você consegue fazer um leilão de palavras-chave de acordo com o hábito de consumo, do hábito que mais converte. São ferramentas bem complexas que estudam um pouco do hábito de navegação e de conversão desse cliente para trazer. Então, de novo, isso poucas empresas usam, só as grandes empresas mesmo têm utilizado, até porque são ferramentas caras. Entender as... para trazer para o site. Porque essa mídia programática, eu vou explicar depois o AdWords, que é uma das formas de mídia mais comum que a gente trabalha. Ela funciona como leilão, só que essa ferramenta ela tenta vender o melhor produto no menor preço e no momento correto para aquele leilão, é oportunidade. Então, você não vai estar brigando mais por custo, você vai estar brigando por oportunidade, dependendo até por um custo muito mais baixo. Entender as pessoas, estudos de persona, são estudos bem avançados de tipologia de pessoas que navegam no seu site. Sincronia com segunda tela, hoje a gente está o tempo todo com 2, 3 telas na mão, a gente está aqui na palestra com o computador ligado, vendo aqui, de repente pega o celular, então a gente já é multitela. Mídias sociais, trabalhar melhor conteúdo e publicidade, que tem melhorado bastante em redes sociais. Divulgação de microvídeos, Instagram tem isso hoje em dia, algumas funcionalidades, Snapchat. Geolocalização, oferecer o serviço, e acho que isso tem bastante impacto no nosso site e no como a gente, como empresa de varejo, consegue atingir o nosso cliente no momento que ele está pesquisando na internet ou passando próximo ao nosso local. E os negócios locais, como que a gente faz esse cruzamento da web, que é global, com os negócios locais e gera negócios na ponta. Então, são tendências para o 2015 muito fortes e que dificilmente a gente vai conseguir usar isso de forma integrada ou utilizar isso se a gente não tiver o beabá bem feito. São as tendências do Google, essa daí. Plataformas conectadas, são os wearables. O celular, como o celular interfere no consumo de mídia, no consumo de informação. E sua vida ela é divulgada de forma cada vez mais rápida. Você está comendo, antes de comer você já tira uma foto, posta no Instagram para dizer para os outros que você está comendo, e aquilo cria uma massa de dados enorme e você conseguir usufruir disso daí. Da Forbes, de novo, mobile, social media, produção de conteúdo. Eu vou bater muito forte nessa parte, produção de conteúdo. Eu acho que a gente, como eu falo do meu negócio, arrisco dizer um pouco do negócio de vocês também, conteúdo, a gente tem muitas dúvidas do que a gente faz, acredito que eu tenho muitas dúvidas, o meu contador também, então são reuniões e reuniões para tirar dúvidas de como trabalhar, de quais são as melhores formas da gente trabalhar. Então, o conteúdo para vocês eu acho que é algo que pode ser muito bem trabalhado. E-mail marketing também é algo que eu acho que, se a gente aqui não trabalha, valeria a pena começar a trabalhar de alguma forma. E-mail marketing, fazendo uma analogia bem simplória, aquelas caixas postais que a gente mandava antigamente, que a gente não conseguia medir, hoje a gente consegue medir, saber que o cara abriu, saber que o cara compartilhou, e se ele abriu, a gente manda uma outra para ele, e se ele não comprou, a gente manda uma outra depois, tudo isso de forma integrada. Então, a gente consegue ter um relacionamento melhor com esse cliente. Não é mais aquela história de só mandar e esquecer e torcer para que ele veja e um dia te procure. Tornar as nossas marcas mais humanizadas. Isso quando a gente trata de conteúdo, a gente trata de personas, a gente trata de entender o nosso cliente, acho que isso é um caminho normal. E que leva para o último ponto, que é o marketing menos promocional. Hoje a gente vê publicidade no YouTube, a gente gasta dinheiro fazendo isso para ter uma taxa de conversão pífia, mas a gente está lá interferindo na navegação da pessoa. Então, quanto mais a gente puder ser relevante e menos promocional, melhor. De novo, a gente volta em conteúdo. A gente, nesse mercado de vocês, a gente tem muito disso. A gente tem como ser mais humano com o cliente, tirar mais dúvida, aproximar esse cliente. Acho que até estava conversando com o Marcelo, de repente é uma estratégia de quando você já tem outros clientes, você consegue aquela relação de você ter um conhecimento melhor do seu cliente, dos clientes que garantem o faturamento da empresa, fazer aquele trabalho melhor, mais próximo. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar generalizar um pouco para os nossos clientes no meio online.
Ou seja, eu costumo dizer que a gente não está presente na internet, não tem uma presença online de forma correta. Então, a gente precisa entender que a gente está falando de ativo, que a gente está falando da nossa marca, que a gente está falando de um ponto de contato. Então, a gente tem que fazer isso da forma correta. E a forma correta garante menos esforço, menos dispêndio de dinheiro, de repente até um retorno de investimento melhor, se for feito correto. Esse é um conceito que ilustra bem o que a gente vive hoje. Esse conceito acho que foi em 2009 que eu ouvi numa palestra em São Paulo, de Always On. Estamos todos online, e foi cunhado outro de baixo, de todos os meios estamos online. Então, a gente tem que entender isso. Por a gente ser do varejo do físico, às vezes a gente negligencia um pouco do online, mas o seu usuário, o seu cliente, o diretor da empresa, até mesmo o dono da empresa está lá online, está pesquisando, está buscando, e a gente precisa entregar esse retorno para ele da melhor forma possível. Como eu disse, é uma realidade comum das nossas famílias hoje em dia, somos multitelas, a gente está o tempo todo com 2, 3 devices, e essa é a tendência. E somos multicanal. A gente não é impactado hoje só por um tipo de mídia. A gente é impactado por todos os tipos de mídia. Então, como que a gente trabalha nossa estratégia de marketing digital para englobar essas ações? A gente não precisa estar em todas, mas a gente tem que lembrar que o nosso usuário está e entender quais são as principais e quais são as que podem gerar melhor retorno para a gente. E lembre que a gente está falando sempre de mídias mensuráveis. Toda e qualquer ação que a gente faz do meio online, a gente sabe quanto real foi investido e quanto foi retornado para a gente. Então, tirando, é claro, campanhas de branding, que isso não tem, de marca, que isso não tem muito essa mensuração, não é tão correta. Mas a gente, mesmo assim, a gente ainda consegue ter um retorno satisfatório. E entender bem o comportamento e ter direções a seguir. Ilustrando um pouco o mercado hoje, isso daí são dados do mundo. O número de usuários de internet só cresce, isso é fato, isso é comum. Hoje a internet é o meio onde está tudo conectado, TV, celulares, TV, celulares, relógios, todos os devices estão conectados pela internet. Então isso só tende a aumentar, a gente tem que entender isso. Consumo de internet no Brasil, você vê que 67% das pessoas que fizeram essa pesquisa do Brasileiro de Mídia de 2015 utilizam a internet para se divertir e para buscar informações também. Então, a gente está falando de uma gama enorme de pessoas que têm o hábito de fazer uma pesquisa na internet. Então, como é que a gente retorna isso para essa pessoa? E, às vezes, gastar dinheiro com o marketing só propriamente dito não é certeza de que isso é retornado. 2014, a mesma pesquisa de 2014, como uma companhia para mim. A pergunta é, para que você utiliza a internet? Como uma companhia para mim. Aqui a utilização por dispositivo, você vê o crescimento enorme de celulares, de 40% em 2014 para 66% em 2015. Então, a gente tem que contemplar isso nas nossas estratégias. Tablet é considerado... Tablet não tem muita variação, porque é considerado um dispositivo como um computador, então não sofre tanto essa interferência, mas o celular sofre. Então, a gente tem que pensar bastante nisso. Então, o que a gente pode fazer para impactar esse usuário, esse consumidor, esse cliente? Esse é um conceito que a gente tem trabalhado, que a gente também consegue medir e entender o peso de cada mídia que a gente utiliza numa conversão. Conversão não precisa ser necessariamente uma venda. Pode ser, por exemplo, um formulário de contato que você precisa para gerar um atendimento no seu cliente. Então, você convenciona que aquilo ali é uma venda, é uma conversão, e mede todo o seu esforço de mídia para aquela conversão. Inclusive, você pode, por exemplo, determinar um valor para esse tipo de conversão. Então, você tem, seria seu custo de aquisição de cliente. Então, a gente tem aqui 5 canais que geralmente são trabalhados, que é o e-mail, o e-mail marketing, a entrada no seu site de forma direta, ou seja, a pessoa digita seu endereço, isso é muito retorno de marca. Busca paga,
redes sociais e referências em outros sites. Então, toda campanha que você fizer online, por mais que você faça só uma busca paga, todos esses outros canais, eles vão gerar tráfego para a sua loja e vão influenciar, sua loja, sua empresa, seu site, vão influenciar a conversão. Hoje, você pode criar uma campanha de AdWords, que eu explico posteriormente, e que, se a pessoa não clicar, ela vai ser impactada no Facebook, que, se ela não clicar, você manda um e-mail marketing para ela, e, mesmo assim, se ela não clicar, você impacta com uma outra propaganda com um cupom de desconto para ela. E isso tudo de forma automática. Então, olha como a gente consegue cercar. Parece aquele vendedor chato, né, de antigamente, que te pega na loja, vai te oferecendo tudo quanto é coisa. Mas, de certa forma, é isso, e a gente tem que entender como trabalhar isso da melhor forma para que a gente não seja intrusivo. E aí você tem exemplos aí dos canais de atribuições e como que eles influenciam, né, como que eles estão distribuídos numa compra, numa conversão. Então, você pode ter esse exemplo que eu te falei e você vai conseguir medir isso tudo depois. Isso tudo com as ferramentas, inclusive gratuitas, que uma delas é o Google Analytics. O que é esse cara? Eu não aconselho ninguém a fazer qualquer coisa na internet, subir um site sem colocar e sem instalar esse Google Analytics no site. Ele é uma ferramenta gratuita do Google. Você instala, é um código simples que você instala no site. A partir do momento que você instala, ele começa a verificar dezenas de informações do seu cliente, do seu usuário, do seu prospect, e te dá informações demográficas, de idade, de localização, origem de tráfego, enfim, uma infinidade até em real time. Você consegue saber agora quantas pessoas estão no seu site, de onde que elas vieram, onde elas estão, o que elas estão visitando dentro do seu site. E isso dá uma gama de informação enorme para que a gente possa criar as nossas campanhas, para que a gente possa criar o nosso marketing digital depois. Com ele, a gente consegue ter a mensuração de dados, entender o comportamento do usuário no site, identificar tendências, ter insights para os negócios, como é que a gente pode criar nossas campanhas, melhorar nossos investimentos, enfim, dados. A gente tendo dados, a gente consegue analisar e entender como que a gente está, para onde a gente pode caminhar. Falando agora de mídia, a gente pode ficar o dia inteiro falando desse cara aqui, que é o Google AdWords. O Google AdWords funciona como um leilão de palavras, e ela vai aparecer nessa caixa aqui ou nessa caixa aqui em cima. Sempre que vocês procurarem fizer qualquer pesquisa no Google, vocês correm o risco de terem publicidades aparecendo ali. Como que funciona essa publicidade? Você compra palavras-chave relacionadas ao seu negócio, ao que você quer divulgar, e as buscas, que geralmente são também por palavras, quando isso bate, quando essas informações batem, eles são exibidos os anúncios. E por que leilão? Porque seus concorrentes podem estar fazendo a mesma coisa, brigando pelas mesmas palavras-chave, e aí tem vários outros critérios, que não só o preço, para determinar quem vai aparecer em primeiro. Mas essa é uma das formas largamente utilizadas, já foi responsável por 99% da receita do Google. Então, a gente está falando de bilhões de dólares que o Google faturava e fatura até hoje com esse tipo de ferramenta. Você cria campanhas, anuncia essas campanhas para os usuários, e nessa parte aí é um investimento pago. Então, se a gente está falando de leilão, eu tenho cliente que paga R$80 por um clique, porque ele resolveu entrar no leilão suicida com os concorrentes dele. A taxa média de clique é de 80 centavos, dependendo 70, R$1. Tem clientes de 7, 8 reais por clique. Ou seja, se a pessoa clicar e não comprar, você gastou R$7 para aquela pessoa só entrar no seu site. Bem como se ela clicar com 80 centavos e gastar R$8.000, você tem um retorno sobre investimento absurdo. Então, é a ferramenta das ferramentas mais utilizadas, traz retorno, a gente utiliza muito para clientes de e-commerce, tem variáveis dela de exibição. Essa é na busca orgânica do Google. E depois, vocês navegando em site, vocês veem aqueles quadradinhos do Google, aqueles anúncios, tudo a mesma coisa, só que é em imagem. Então, essa também é uma riqueza de informação que você consegue levar e trabalhar muito marca, né? Todos esses quadrados que vocês veem em sites são publicidades do Google.
ou publicidades do detentor do site. Sempre do Google vai ter ou um quadradinho aqui embaixo ou um izinho em cima, como tinha nessa aqui. Então, enfim, uma infinidade de informações. Isso aqui é muito importante para a gente trabalhar nosso mercado aqui. Numa pesquisa que eu fiz, vocês me corrigem se eu estiver errado, eu tinha o entendimento de que a área contábil não podia fazer divulgação, mas depois de algumas leituras eu entendi que não pode denegrir o trabalho do outro. Então, com esse tipo de ferramenta e com alguns, como vários sites não aparecem em primeiro resultado na busca do Google, ou seja, se você não tem um site bem montado para aparecer nesse primeiro resultado aqui, que é um resultado de busca orgânica, sem ser paga, você vai aparecer aqui em cima. Então, você pode pagar para aparecer em primeiro numa busca sem ter seu site bem montado. Mas tem que lembrar que isso aqui você está pagando. Se você tem uma estrutura de site, uma presença online bem feita, você pode aparecer aqui de graça e não precisar ficar fazendo investimento. E quando você aparece aqui, é seu. É um ativo seu. Aqui você parou de pagar, você sai dessa posição. Então, para a gente, nesse mercado contábil, a gente pode utilizar muito bem esse tipo de ferramenta. Inclusive, em pesquisa, algumas empresas já fazem. Salvo engano, apareceu para mim uma ou duas empresas da RNC, só que eu não me recordo quem são. E a gente pode trabalhar lá em cima, com resultados de busca, para a pessoa conhecer. Tem. A busca do Google tem a ver com área de pesquisa, região, hábito de consumo. Por exemplo, se você está... Faixa etária. Sim, você pode. Sim, pode. Bem como você também pode restringir por faixa etária. Enfim, tem uma gama de segmentações que você consegue fazer. Principalmente nesses caras aqui, que são canais, são publicidades gráficas. Então, você escolhe áreas de interesse. Então, aqui eu estou lá na outra eu anuncio por pesquisa. Aqui eu anuncio por áreas de interesse. Então, se alguém disponibiliza para o Google um espaço num site contábil para faturar uma graninha, ou num site que fala sobre contabilidade, ou da área fim financeira, e tem esse retângulo do Google, essa publicidade do Google, você pode anunciar ali dentro, restringindo por segmentação. Então, você pode aparecer com conteúdo relevante para um público mais segmentado, selecionado. Isso. Tem das duas formas. Você tem, por exemplo, você tem um site, você pode disponibilizar aquilo ali e vender para um parceiro, por exemplo. Ou você instala um outro sistema do Google, chamado Google AdSense, que você diz qual é o espaço para o Google, que você vai disponibilizar aquela mídia, e ele começa a entender qual é o seu inventário, quantas pessoas visitam o seu site diariamente. E ele automaticamente, não necessariamente em você, mas no seu perfil de site, na sua descrição de site, ele consegue alocar uma publicidade ali. Lá no estado, por exemplo, a gente conseguiu, hoje estão restringindo mais, a gente conseguia anunciar no maior portal da Globo, dentro do estado, do G1, gratuitamente não, pagando ao Google em vez de pagar o veículo, que é muito mais caro, porque eles utilizam essa ferramenta do Google, mas não tinha essa restrição. Então, a gente conseguia colocar clientes lá dentro. Hoje está um pouquinho mais difícil, mas ainda dá. Na verdade, não são cliques. A gente consegue excluir o tráfego dependendo da origem. Então, por exemplo, se você tem um servidor de saída com IP fixo, por exemplo, eu excluo esse tráfego de lá, então não contabiliza. E eu ainda consigo te dizer, eu crio um outro filtro e falo para você no Google Analytics. Tem tantas pessoas por dia do seu IP acessando determinado link no seu site. Entendeu? Então, dá para fazer uma exclusão para você ter um resultado mais real possível de navegação no seu site, e também
uma inclusão desse tipo de tráfego para você ter uma noção dos seus funcionários utilizando. Você comentou, perguntando como leiga mesmo, você comentou que o maior hoje meio de acesso é pelo celular. Que vinculando ele vai ter... Tem aumentado. Hã? Tem aumentado, ainda não é o maior. Ainda não é, tem aumentado, né? A utilização dele. Mas você tem o IP através, se você utilizar uma rede, por exemplo, aberta. No celular, como é que ele consegue fazer isso se é através dos números? Não sei se estou fazendo uma pergunta idiota. Não. Ainda não houve para a gente uma necessidade de restringir acesso vindo de mobile. O mobile ele tem um range de IP, uma quantidade definida de IPs específicas. Pode ser que seja possível a gente conseguir excluir, sim, mas ainda a gente não viu necessidade disso, não. Mas no Google Analytics a gente conseguiria. Se, por exemplo, eu souber que todo IP de mobile começa com 50, então todo IP que começar com 50 eu tiro daquele tráfego e de repente jogo num tráfego de mobile. Mas o próprio Google Analytics já mostra para a gente quem veio de dispositivo móvel, qual celular está utilizando, qual sistema operacional, enfim. Então, voltando aqui, esse é um tipo de publicidade que a gente trabalha muito com marca. Então, para fazer trabalho de marca, sem trabalhar muito conversão, fazer trabalho de marca é interessante, porque você tem peças gráficas, você tem como chamar a atenção mais do seu cliente, mas é um tipo de mídia que é intrusiva e, por consequência, tem um menor retorno. Então, a gente tem que entender, diversificar um pouco esse tipo de mídia também, para que a gente consiga obter um retorno bom do investimento. Esse é um tipo de publicidade também, dentro do YouTube. É interessante também para quem grava conteúdo em vídeo. Você tem 15 segundinhos ali para apresentar um vídeo, fazer um teaser, alguma coisa. O YouTube hoje, salvo engano, já é o maior site em termos de visitação do mundo. Então, as pessoas já utilizam muito o YouTube para navegação, para ver vídeo, ficam o dia inteiro imersos naquele mundo ali. E a gente tem tido retornos interessantes com mídia dentro do Google também, dentro do YouTube. Então, dá para a gente fazer também só uma campanha, não precisa gravar o vídeo, você pode fazer só uma campanha textual também, levando para algum outro lugar. É uma mídia também que é mais intrusiva e não tem muito retorno. Mas no mix de mídia vale a pena ser considerado também, dependendo do mercado do cliente. Esse é um cara que hoje é a vedete do momento, que a gente tem como fazer um relacionamento, de fato, com o cliente, sem nem conhecer o nome dele, e se conhecer melhor ainda, que é o tal do remarketing. Quem já entrou, por exemplo, na Netshoes e depois foi parar no UOL, no Terra, e um bannerzinho da Netshoes com aquele produto que você viu apareceu para você. Esses caras estão me seguindo, né? É mais ou menos isso. Isso é o remarketing, bem como depois ela vai aparecer no Facebook também, tá? Fica tranquilo. Hã? Acho. Dá para achar. Mas sem saber que é você. O engraçado é isso. Se ele sabe o seu e-mail, ele consegue fazer uma comunicação melhor ainda. Como é que funciona isso daí? Você entra num site, a ferramenta grava essa informação da sua navegação dentro do site e depois vai dinamicamente na campanha e fala assim, esse cara viu esse produto, deixa eu botar esse produto naquela redezinha de display lá, deixa eu botar esse produto aqui para ele de novo para ver se ele compra. O interessante dessa ferramenta não é ser intrusivo e ser aquele vendedor chato. É você se relacionar. Por exemplo, a pessoa entrou no seu site, saiu, demorou 2 dias, não comprou, porque você consegue identificar se ela comprou também, você, numa próxima publicidade para ela, você vai falar, olha, eu sei que você viu aquele produto, toma 5% de desconto aqui, você consegue dar 5% de desconto para ele. Se ele mesmo assim não quis, você quer uma outra oferta? Coloque seu e-mail aqui. Você coloca seu e-mail, ele começa a te identificar. Enfim, você vai criando listas em cima de listas de relacionamento.
Então, assim, para que eu vou falar de celular, de relógio, se eu não consigo usar nem o remarketing direitinho ainda, que isso aqui tem um potencial muito grande de conversão. Então, o básico que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer bem feito. E isso, assim, dos nossos clientes, que a gente tentava trabalhar com performance e foi para o Beabá acertar a casa, hoje a gente tem 1 de 8 que a gente trabalha com remarketing. Até chegar nesse nível de conhecer o cliente conhecer seu próprio cliente, e a gente conseguir ajudá-lo a impactar esse cliente no momento certo, são outros 500. E aí a gente está começando a utilizar essa ferramenta agora. E é uma ferramenta que, como é de insistência, vamos dizer assim, né, de lembretes e tal, é bem utilizada para produtos com média e longo prazo para conversão. De repente, para vocês também é uma coisa interessante, identificar um conteúdo, por exemplo, você tem um conteúdo no site relacionado a como abrir uma empresa, certo? A gente identificou que esse cara leu esse conteúdo. Então, daqui uma semana, você pode botar uma outra publicidade para ele, e aí, já abriu sua empresa? Ou não? Não abriu? Precisa de ajuda? Consulte a gente. Sabe? Utilizar esse tipo de inteligência, que é simples, está dentro daquele mesmo budget que a gente paga do Google AdWords, mas que só precisa entender um pouquinho do consumidor e fazer essa regra de relacionamento. Então, na hora que for montar a campanha, é pensar exatamente como que a gente entender bem o seu cliente e tentar retirar o máximo das ferramentas. Então, assim, quando for fazer um AdWords, e aí vocês estão gravando, vocês podem tirar foto, na próxima agência de vocês vão lá, eu quero fazer isso aqui, ó. Pode levar. Pensar de forma integrada as mídias, não botar tudo em AdWords, não botar tudo em rede de display, entender, cobrar dessa agência, cobrar deles, que eles pulverizem essa mídia para tentar entender melhor e, depois de pulverizado, conseguir investir melhor, onde tem um retorno de investimento melhor para você. Medir tudo, vocês têm que ter acesso às ferramentas, vocês têm que medir. Tudo bem que não é muito negócio de vocês, de repente vocês estão contratando uma empresa para fazer isso, mas vocês têm que ter acesso, vocês podem futucar, não vai estragar, não vai fazer nada, e para entender seu cliente. Testar, você tem a mídia, você consegue testar, é uma mídia diferente de TV, diferente de rádio, que você joga e esquece, não sabe, de repente você começa a achar, você começa a ver um aumento de demanda, mas você não consegue saber de onde é que esse cara veio. Aqui você consegue saber, então você consegue impulsionar mais aquela venda. Fugir de métricas padrão, que aí todo mundo que vai te vender um relatório, vai te entregar um relatório, vai falar de page view, de tempo de acesso, de onde esse cara veio. Isso tudo já está disponível para você no AdWords, é rico, mas não é importante, tão importante assim para uma conversão. É importante para você planejar a sua ação. Mas de relatório, você tem que pedir algo que converta, pensar em algo que converta. Um formulário de contato é uma conversão? Beleza, então eu quero que esse cara, quando ele entra no meu site, ele clique no formulário de contato, me dê o contato dele, que aí eu faço uma venda ativa. Então, tem que ter esse tipo de mensuração para a gente fugir do simples e para que a gente consiga também otimizar investimento, porque só trazer gente para dentro da empresa e não fechar contrato, você só vai fazer reunião, gastar dinheiro e não vai adiantar de nada, né? É mais ou menos isso que acontece quando você só leva a gente para o seu site e fica contando page view. Você fica contando quantas pessoas estão entrando e saindo da sua empresa e não está vendendo nada. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Afinal, é dinheiro que a gente está colocando ali. Eu citei corretor online, que é um trabalho legal que a gente faz com uma construtora lá de Vitória também, que a gente consegue medir o clique no cara lá, se o cara fez contato, um corretor online. Isso é um tipo de mensuração interessante para eles. Então, vocês terem ideia, a gente conseguiu mensurar qual planta do empreendimento X que eles estavam lançando foi mais visitada na internet. Quando a gente apresentou o relatório, o cara falou, realmente, essa foi a primeira planta a acabar de venda. Então, tem essa relação, a gente tem que entender e mostrar isso para o nosso cliente. Falando um pouquinho de redes sociais, acho que essa é mais familiar para todo mundo, está todo mundo utilizando, ou tem alguém que utiliza, já ouviu falar, enfim. Só que cada rede social ela tem seu papel, ela tem seu público, tem seu tipo de interação. Não adianta a gente fazer para Google o que a gente faz no Facebook, o que a gente faz no Twitter, o que a gente faz no LinkedIn. Então, tem que entender cada público desse e fazer o trabalho ali dentro. Por experiência nossa lá, não é mídia de venda. É difícil você vender pelo Facebook, é difícil você gerar
conversão até pelo Facebook. É uma mídia onde a pessoa está sendo impactada por vários... Só voltar na memória aí, imagina uma tela do Facebook, você vê quantidade de informação que tem para você ser impactado por uma mídia ali dentro. Então, quando você é impactado, geralmente o Facebook, dependendo das campanhas, não deixa você sair do site, não deixa colocar campanhas para você sair do site, enfim. Então, é uma mídia para você estar presente. É tipo um outdoor, tipo um folder que você de vez em quando faz, entrega em campanhas, você está sendo lembrado, está trabalhando sua marca, mas não espera que daquilo ali vai gerar muita venda, porque pode gerar, mas não é o que deveria ser buscado, né? Falando disso, aí eu fiz um pequeno do que a gente entende que é interessante em cada rede dessa. O Facebook e o Google+. O Google+, está meio morto, dizem que vai morrer, não sei ainda, mas é uma rede social tipo Facebook, só que do Google. Ali são pessoas que estão por trás daquela rede, literalmente são pessoas se expondo, são pessoas falando da vida delas, sem objetivo algum, só falar da vida. Então, você tem a possibilidade ali dentro de falar diretamente com o seu usuário, seu prospect. Você tem ferramentas que você consegue chamar o cara pelo nome e indicar a ele, ó, fulano, acesse tal site, fulano, eu sei que você visitou meu site, clica aqui, ou fulano, tem novidade no meu site que você visitou, acessa isso aqui. Então, é bem relacional mesmo, é bem próximo. Tem que ter conteúdo, as pessoas estão botando conteúdo, a publicidade tem que ser de conteúdo lá dentro. As publicidades, o próprio Facebook ele tem barrado um pouco isso, de você só botar coisas que não são interessantes. Então, as campanhas que não são interessantes, ele mesmo dá o jeitinho dele lá de não privilegiar. Então, tem que ser interessante para o usuário. Tem que ter uma periodicidade adequada de consumo. As pessoas estão lá todo dia. Se você tem um conteúdo que fica parado, estático, que não é atualizado, a pessoa viu uma vez, não vai ver nunca mais. Então, tem que pensar em geração de conteúdo. E, às vezes, não é nem um conteúdo grande, não é um conteúdo complexo. De repente, aquelas pílulas de sabedoria, algumas coisinhas que você fala, dados de mercado, alguma coisa que chame a atenção da pessoa, para, de repente, ela visitar seu site, ou ela lembrar de você quando isso acontecer, quando ela se deparar com isso de novo. Como eu disse, conversão em vendas não é o objetivo principal, e você tem uma segmentação absurda quando você faz campanhas online dentro do Facebook. Você consegue fazer campanhas, por exemplo, para pessoas do bairro X, da cidade X, do estado Y, da faixa etária Z, do sexo tal, que gostam disso, que não clicaram, que nunca viram o meu site. Então, você tem assim, uma infinidade de segmentações para fazer que você consegue trabalhar. E aqui é muito parecido um pouco com as segmentações da rede de display do Google, que você consegue também botar por interesse. Então, de repente, pessoas que têm interesse em finanças, pessoas que têm interesse em contabilidade, enfim. Aí você exibe uma publicidade específica para aquele caso. Então, você tem uma segmentação absurda que não é tratada da forma correta, não é feita metade do que pode ser feito. Inclusive, o próprio Facebook tem melhorado bastante a forma de você utilizar essas campanhas, criar essas campanhas dentro dele, para que a gente possa otimizar ainda mais. Pouca gente trabalha o LinkedIn como publicidade ou como rede social. Por experiência, é uma rede que dá muito resultado para negócios, que é o que a gente está falando aqui. É um público mais segmentado, é um público mais qualificado, é um público que está ali buscando informações de negócios, ou buscando emprego, ou se mostrando como um profissional. Então, você tem também uma capacidade de segmentação grande, tem pouco. Ele tem. 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 E ele começou a fazer trabalho de. Ele começou a fazer esse trabalho, começou a disponibilizar publicidade ali dentro também. Então, a gente está falando de um público altamente segmentado, altamente qualificado. Então, assim,
É uma rede, de repente, a gente considerar também, se for fazer alguma coisa aqui. De novo, vamos fugir do padrão, aquele canal de atribuição, as redes pagas, tudo. Tentar entender onde o nosso cliente está e buscar esse cara ali dentro. E, por ser uma mídia nova, ter poucos anunciantes, mais barato. Mais barato. Por exemplo, eu não citei ali também, foi até uma falha minha, a gente fala muito de Google e tal, mas tem o buscador da Microsoft, que é o Bing, que tem pouca gente anunciando, o custo de anúncio lá dentro é baixíssimo e a taxa de conversão é absurdamente alta, dependendo do que você faz. Por quê? Dependendo do público, o Bing ele já vem dentro de sistema operacional Windows, que vem dentro de máquinas compradas, que tem uma capilaridade muito grande. Às vezes você pega um público de pessoas mais velhas, dependendo do segmento, porque está acostumado a utilizar. Você pega um público de classe C, D, E, porque compra o computador, ele já vem dentro. Enfim, então assim, e você tem taxa, por exemplo, eu tenho taxa de conversão de e-commerce de 1.7, 1.8 no Google, para a mesma campanha no Bing, eu tenho 10% de conversão. Então, é um absurdo de retorno. Tem que testar. Terminando, é isso mesmo do LinkedIn. Twitter já foi, já voltou, já veio e agora parece que vai ficar. São informações mais curtas que levam para um outro site, levam para outro lugar. As pessoas não utilizavam tanto, pararam de utilizar, voltaram muito lá fora, o brasileiro começou a aderir de novo. É uma rede social que vale a pena, de repente, você utilizar, mas você tem que ter um conteúdo para direcionar, porque só com 140 caracteres não dá para dizer muita coisa. O Instagram, focado em imagens, e agora tem um pouquinho de vídeo, é um conteúdo gerado para usuários, onde o relacionamento ali dentro é por indicação e patrocínio. Então, o tipo de publicidade que você faz ali dentro, de repente tem uma pessoa que está se destacando em determinada área, é muito comum na área fit, de exercícios e tal. Então, moda, muito forte também. Então, patrocinar uma empresa de uma roupa, patrocina uma pessoa que tem um perfil que é seguido por muita gente. Ali a gente está falando de adolescentes que têm 300 mil pessoas seguindo. Adolescente de 13, 14 anos que fatura 5, 6 mil reais por mês. Não. Não tem um meio de vender ainda no Instagram. Tem alguns aplicativos no Instagram que estão tentando realizar isso, mas, de fato, dentro dele não tem nada concreto ainda não, de venda. Entendeu? Se você disponibiliza um link, a pessoa sai do Instagram, vai para o seu site, e aí ela converte lá, ela pode vender lá. Mas só imagem. Tem pequenos vídeos agora de até 15 segundos, salvo engano. Depende de quem você segue, né? Então tem canais de conteúdo interessante, tem, como eu disse, adolescentes que eu conheço pessoalmente, ganham 6 mil reais por mês, mais um monte de roupa, um monte de coisa, porque tem 300 mil seguidores de conteúdo que ela não cria. Ela arruma um conteúdo, ela copia um conteúdo da internet, coloca e consegue 300, 400 mil seguidores. Então, cada mensagem que ela coloca, ela espalha para 400 mil pessoas. Então, imagina o poder disso que um adolescente de 13 anos não tem nas mãos. E o Pinterest é uma rede que acho que muito pouco conhecida no Brasil, é muito utilizada por marcas e é mais utilizada para marcas que têm catálogo, que conseguem construir um catálogo de produtos que tem ali dentro, de coisas interessantes relacionadas à marca e que gera uma reputação para essa empresa. Não necessariamente ainda em venda, mas ela é uma das mais próximas para a venda que está sendo trabalhada também. Então, de rede social, de novo, tem que tentar entender o público. Até para relacionamento, não para venda. O WhatsApp, não? Então, o WhatsApp, eu já fiz com... Obrigado.
Eu já fiz trabalho com 2 clientes fazendo divulgação de lançamento de showroom pelo WhatsApp. É uma mídia que você não consegue mensurar muito, é o boca a boca, né? É muito relacional. Hoje você tem ferramentas que não são legais, né? Não são legais literalmente falando, para você fazer disparo de mensagens para várias pessoas, você tem que ir de um em um e tal. Pode ser que venha a se tornar uma rede depois, mas eu acho muito intrusiva, não sei se valeria a pena. Como é relacional, eu gostaria de receber um contato, por exemplo, do lançamento do showroom de um amigo meu, de uma amiga minha que está lançando a loja dela. Beleza, porque é próximo. Agora, fazer esse broadcast para espalhando um monte de gente... a empresa ter o WhatsApp, não sei se a empresa ter isso como um meio de comunicação para um canal de comunicação, canal sim. de comunicação. É muito comum hoje, construtoras têm utilizado, a TV, a rádio, acho que até a CNN tem um também. Enfim, é uma forma de você comunicar. Eu só acho difícil de gerenciar. Você tem um WhatsApp... O táxi que eu peguei sim. tem WhatsApp em todos os... Então, mas num taxista, ok. Agora, você imagina uma rede de TV, uma empresa, alguma coisa, ficar gerenciando contato por WhatsApp. É igual aquele camaradinho que fica no site, aqueles chats online que ficam no site, que o pessoal coloca ali para falar e ninguém responde, né? É praticamente a mesma coisa. Então, você tem que ter gente ali atrás, e é uma coisa que não é muito intuitiva, não é muito bom de ficar respondendo, né? Imagina você ficar gerenciando 20, 30 conversas no WhatsApp ao mesmo tempo, só se for naquele web. Está mais fácil hoje em dia, mas é de fato um canal e está sendo bem utilizado. Como eu falei lá no início, eu não tenho muito coração, então não consigo mensurar, eu não consigo apostar muitas fichas, mas a gente já fez trabalho assim e é interessante. Então, assim, da próxima vez, entender de novo como é que é o público, adaptar o conteúdo para cada público. De novo, métrica de vaidade, é bonito ter 1000 likes, mas hoje você compra like. Então, tem que tomar cuidado com o que te oferecem de likes aí também. Os compartilhamentos, quando a gente está falando de relacional, de pessoas, é interessante que seja honesto, seja espontâneo. Não pode ser algo comprado, não pode ser algo que é de mentira. Então, porque isso vai aparecer de certa forma. Então, tem que tentar entender isso e como você vai se relacionar com esse público. Acho que a palavra para a rede social é engajamento. Se você está se relacionando... aqui é um grupo que se relaciona, né? Então, se você tem alguma rixa aqui dentro, se tem algum conteúdo que não é interessante, isso acaba dissipando. Aqui, na rede social, é a mesma coisa. Você está dentro de um grupo, você tem que se relacionar. Então, tem que buscar engajamento. Se você tem conteúdo, se você entende seu público, consegue gerar um conteúdo para esse cara, com certeza você vai ter engajamento. Pode não ser, talvez, o engajamento esperado para o momento que você quer, porque você está preocupado com page views e likes. Mas o pouquinho que você tem que pode gerar um retorno é absurdo. A gente tem um cliente, a pimpolho.com.br, que cada postagem dela na rede social gera 150, 300 comentários de pessoas, sabe? De um produtinho que você coloca, as mães, eu quero onde eu compro, não sei o quê, 180 comentários. Isso é coisa pra caramba. Imagina você... lançar um produto aqui, 180 pessoas falando com você que querem aquele produto. Sabe? Às vezes até um pré-venda. Enfim, é entender qual é o comportamento desse usuário naquela rede e propor o conteúdo de acordo. Esse cara aqui, talvez é o mais polêmico, é o Highlander. Já tentaram matar esse cara várias vezes. E ele está lá, firme e forte ainda, e ele vai ficar para sempre ainda, porque... Você pensar que 92% dos usuários da internet no mundo tem um e-mail, olha o potencial, a capilaridade de atendimento, de acesso que você tem para falar com esses caras. Se o supermercado souber pegar o e-mail do cara e o nome dele e mandar a oferta para ele por e-mail, você tem um potencial absurdo de faturamento aí, de recorrência de compra. A gente tem um cliente lá em Vitória que tem o supermercado online. Ele tem isso tudo e ainda não faz, porque tá lá, a gente está devagarzinho trazendo o básico. Mas olha o absurdo de informação que você tem. Se esse cara clicou no produto, comprou, você consegue identificar que ele comprou cerveja todo mês. A primeira vez que ele comprar a primeira cerveja que vier de promoção, o primeiro cara que tem que ser impactado é esse cara.
taxa de recompra absurda. Todo mundo já ouviu falar da Wine. A Wine é absurda a taxa de recompra exatamente por conta disso. O produto dela acaba muito rápido, né? Você toma uma garrafa de vinho rapidinho e e você vai querer comprar outro, vai querer comprar outro. E ele, sabendo do seu gosto, ele consegue te oferecer aquilo ali de acordo com o seu gosto, com o seu hábito de consumo. E coloca desconto, por aí vai. A taxa de conversão da Wine é uma das taxas mais absurdas de mercado, que varia de 4% a 5%. Se eu não me engano, é isso. Olha só, a gente está falando de 4% a 5%. É absurdo, né? Sim, sim. O que acontece? Por que já tentaram matar esse cara várias vezes? Porque, como tem muita gente que tem e-mail, ficava muito fácil, com sites antigamente, você capturar esses e-mails. E aí você fazia aqueles bancos de dados enormes e disparava e-mail. E aí o cara ficava pé da vida porque estava recebendo e-mail de algo que ele não conhecia. E aí começaram a criar políticas anti-spam, inclusive a legislação brasileira também tem, para evitar esse tipo de prática. Aí o que acontece hoje em dia? Uma das coisas que eu até coloco no slide, tem que contratar ferramentas de envio. Não adianta a gente querer fazer uma publicidade da nossa empresa por e-mail marketing, mandando o nosso e-mail pessoal do nosso e-mail da empresa. A gente vai pagar R$50 por mês, pode mandar 10 mil e-mails e consegue saber pela ferramenta quem clicou, quem abriu, quem compartilhou, qual foi a pessoa, qual foi o e-mail, quando que ele fez isso, quantas vezes ele leu o mesmo e-mail. Você quer riqueza maior de informação do que essa? Do que só disparar um folder pelo nosso e-mail e não saber? E pior, a gente consegue dizer o seguinte, esse cara dentro desse e-mail clicou num produto tal, esse cara gosta, a gente pode classificar e falar, esse cara gosta de X coisa. Beleza, ele vai para uma outra lista automaticamente, que quando eu for disparar coisas relacionadas àquilo ali, eu mando para ele. Bem como, se o cara não leu o meu e-mail, eu não fico importunando ele muitas vezes mais. Sabe? Então, você tem, e respondendo diretamente a sua pergunta, essas ferramentas, por seguir a legislação, você tem que fazer configurações de servidor, configuração na ferramenta, verificar remetente, vários passos técnicos para garantir que realmente quem está enviando é você. E aí você tem um respaldo maior da ferramenta, enfim. E também não utilizar listas compradas, porque pela mesma legislação, as mesmas ferramentas, quando identificam uma taxa de rejeição muito grande no e-mail, ela mesma bloqueia seu e-mail, pode bloquear até o seu e-mail da empresa. Porque você começa, como sai pelo mesmo servidor, quando ele bloqueia até e-mail que você manda para o seu cliente, ou o seu cliente manda para você. Então, fica uma situação bem chata. Então, assim, tem que lidar com isso, sim. E eu agradeço muito por isso, para não ter que ficar fazendo disparos de forma errada e não dando resultado. Né? Então, assim, esse cara é o mais comum, tem uma capilaridade e a gente não trabalha ele direito. Então, para que eu vou falar de marketing de tendências de 2015 se eu não estou fazendo nenhum básico lá direitinho? Isso aqui, para vocês, eu acho que quem não faz poderia começar ontem. É um design bonitinho, contratar uma ferramenta bem feita, tem várias na internet, para Local Web tem, pega e dispara por ele, faz um tratamento com conteúdo, sabe? A gente tem datas macros, vocês têm essas datas para fazer. Então, assim, de novo, eu estou me relacionando com esse cara não é mais um. Se eu tenho o e-mail dele, pelas boas práticas, ele me deu o e-mail dele. Então, se ele me deu o e-mail dele, ele espera coisas boas de mim, vamos dizer assim, né? Não espera que eu pegue o e-mail dele para ficar mandando coisa que não interessa. Até porque, se não interessar, ele não vai abrir. Então, assim, a gente consegue conversar muito bem com esse cara, que consegue criar regras ali dentro muito interessantes também. De novo, é tudo mensurável. Dependendo da área que esse cara clica, você consegue dizer, classificar ele de outra forma, dar um outro tratamento para ele. Nos e-mails que a gente manda, cada produto ele tem um link, cada produto eu sei onde converte mais em cada news que eu mando. Então, isso gera uma riqueza de informações, de análises, que a gente consegue fazer N coisas. Um cliente que eu te falei, que a gente está começando a trabalhar remarketing, é um cliente que a gente está trabalhando agora a segmentação de base deles, de acordo com o hábito de consumo do produto. Vocês já ouviram falar de CPAP, aqueles aparelhos de respiração para terapia do sono, que evita ronco e tal? É um produto que
você compra um, vai durar 2, 3 anos, mas os filtros, as máscaras, traqueia, todos os acessórios têm um prazo de validade. Então, para que eu vou ficar mandando CPAP para esse cara, todo e-mail, se ele já comprou o dele? Eu vou mandar de 6 em 6 meses a traqueia, renove sua traqueia, compre outra. Eu vou mandar de 2 em 2 meses um produto para limpar. Então, isso tudo a gente consegue fazer para vocês também. Dependendo da rede, do relacionamento que vocês têm com o cliente, as datas que você tem, como que esse cliente se comporta, é possivelmente fazer, e isso só depende... Já tem todas as datas tudo direitinho, e as pessoas são carentes de conteúdo. Tinha um vídeo do Google, depois eu passo para vocês, das buscas que o Google faz sempre um resumão do final do ano, das coisas mais buscadas, né? E aí, assim, é um vídeo muito bonito, porque mostra que as pessoas elas buscam conteúdo, buscam informação o tempo todo. E a gente tem que oferecer isso para elas. E a gente está falando de um mercado que a gente tem dúvida pra caramba, né? Cada coisinha que a gente vai fazer, a gente tem que recorrer a vocês. Então, tem muita coisa para a gente ver. O e-mail marketing é relacionamento, tem que ser informação relevante para o usuário. O custo de envio de e-mail marketing é irrisório, baixo. Nem se compara você mandar imprimir folder para entregar. Então, trabalhar muito a segmentação, não mandar tudo para todo mundo o tempo todo, porque você conhece o hábito de consumo dele, você conhece o que ele gosta, então tentar mandar de forma correta. É interativo, você consegue mensurar tudo. É importante que você tenha um objetivo de mandar esse e-mail marketing. Não é só fazer um lembretezinho. De repente, Dia das Mães, felicitar, beleza. Agora, do IRPF, manda, direciona para o site, tem um conteúdo legal no site. Dentro do site, coloca um botão para o cara entrar em contato com você para dizer que tem dúvida, se não tem dúvida. Enfim, você vai fazer um atendimento especializado. Dá para criar uma regra de comunicação aí. Dá para testar bastante. Utilizar as boas práticas, tem que utilizar, e usar ferramentas adequadas e bem configuradas. Como é que a gente ajuda ele? Fazendo um trabalho de otimização bem feito. E a otimização, todo mundo, pelo termo otimização, acha que é pegar o que eu tenho e melhorar. Não, vamos começar bem feito, porque às vezes nem melhorar consegue mais, tem que jogar fora e começar de outro jeito. O Google é meio rancoroso, ele tem histórico, ele guarda mágoa, então tem que fazer o trabalho direitinho. E guarda mesmo. Então, assim, a gente pesquisa de tudo. O cara vai dentro do Google e pergunta como que ele usa o Google, né? Ele vai no Google perguntar... Esses aqui são os termos mais buscados no Google ano passado. Dentro do Google, ele vai lá e pergunta como que eu uso o Google. Como que eu Google alguma coisa. Como que eu escondo um corpo. Como aprender a esconder. Como eu escondo o corpo. Então, assim, esse era o vídeo, depois eu passo para vocês. O objetivo do Google é organizar a informação do mundo. Então, isso é a missão dele, organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Só que quando você tem uma informação e você está... essa garrafa é a mesma garrafa que essa. Só que no seu site você chama essa garrafa de X e no outro o cara chama de Z. Mas a gente está falando da mesma garrafa. Então, como que ele faz para organizar isso tudo? E como que a gente pode ajudá-lo a organizar isso tudo? Desculpa, só voltando lá. Para organizar a informação, ele foca muito nesse cara, no usuário. Então, o usuário é o mais importante para ele. Se o usuário não consegue entender que essas garrafas são iguais, o Google também não vai entender. E não adianta você dizer para ele que não é, não vai entender. Então, você tem que dizer que é a mesma garrafa e especificar isso direitinho. Se a gente pesquisar fiz uma pesquisa agora, eu coloquei na palestra, por contabilidade, dúvidas. 741 mil resultados para esses dois termos. Ou seja, se a gente refinar essa busca por termos específicos, vão ter perguntas mais pertinentes. Aqui está bem ampla, mas olha a gama de informação que a gente pode tratar. E olha quem que aparece em primeiro lugar, contábeis.com.br. Deve ter, se eu não me engano, é um fórum e tem um monte de informação ali dentro. Então, assim, e olha as datas de postagem. 17 de 2015, 17 de março, 17 de fevereiro. Então, ali aparecem as atualizações. Então, tem muita gente procurando.
Com a informação desorganizada, exemplo da garrafa, a gente não consegue comparar as coisas, então eu não consigo dizer que um site é melhor que o outro para aquele tipo de informação, porque as informações, simplesmente eu estou falando de X e Y, quando na realidade pode ser a mesma coisa. Como que ele vai privilegiar um conteúdo em detrimento do outro? O Google, ano passado, me fugiu, acho que foi fevereiro do ano passado, ele lançou uma melhoria no sistema de busca dele para privilegiar conteúdo único, para privilegiar um bom conteúdo. Então, ele quer que a gente mostre para ele, naquela bagunça toda, ele não vai conseguir organizar tudo de forma sozinho, então ele quer que a gente ajude. E isso aqui, quanto mais a gente ajudar, a gente está criando ativos para a gente. Lembra das mídias pagas? Quando eu paro de pagar, eu paro de anunciar. Quando eu tenho um site bem estruturado, isso fica para sempre, desde que você continue mantendo no mínimo de boas práticas. É seu. É um histórico do seu site. Se você está aparecendo, tem pessoas linkando para o seu site, isso vai crescendo. E quando a gente está falando de conteúdo, isso é rico demais, porque você não precisa fazer trabalho mais. Você fez, por exemplo, 1 ano de postagem diária. Fica tranquilinho que vai ter mais 1 ano aí, você não precisa fazer mais nada. Porque se isso está bem indexado, você começa a trazer esse tráfego orgânico para você. E um tráfego que vem de uma busca bem feita, de um resultado bem indexado, ele tem uma taxa de rejeição mais baixa, né? A pessoa procurou e caiu no lugar que ela queria informação. Então, taxa de rejeição é quando o cara entra no seu site e olha para o site, não é isso que eu quero, pega e sai. Menos de 10, 15 segundos, dependendo de como você parametriza. Então, você tem uma baixa taxa de rejeição que, por sua vez, influencia nas suas campanhas online também, pagas. Então, vamos fazer um conteúdo bem feito, que isso ajuda bastante. E um tráfego quando você tem informação desorganizada, você tem um tráfego de baixa qualidade. Quando a gente vai falar de SEO, eu não vou... tem várias coisinhas que a gente analisa, desde como está o seu site bem feito, por isso tem que começar bem feito, tem que fazer um conteúdo, tem que fazer utilizar uma ferramenta, uma estrutura bem feita de site. Faz um trabalho de busca, como seus clientes chegam no seu site, depois como você monta essa informação para trazer informação para o seu cliente. Se a gente pegar vários sites, por que a logo está sempre no canto esquerdo? Por que tem um destaque logo abaixo da logo? Por que o menu fica na horizontal? Tem um hábito de consumo já enraizado e a leitura é sempre de vocês olhando para mim, é sempre do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Essa é a leitura do brasileiro na internet. Então, você vai tentar, dentro dessas informações que aparecem logo para esse cliente, privilegiar o que é importante para ele e que você quer mostrar que é você. Então, você monta uma estrutura de site bem feita, faz uma divulgação, faz essa mensuração, essa parte de tráfego, entender o que tem no seu site, quem está vindo para o seu site, informação mais técnica também e uma análise competitiva para ir sempre melhorando. Então, isso aqui, esse é um trabalho. Se me pedir hoje para montar uma campanha de AdWords, link patrocinados, 1 semana está no ar, com peça, tudo pronto. Esse é um trabalho que, se começar bem feito, com 6 meses está ok. Se tiver que corrigir problemas, você pode ter certeza que é 1 ano a 2, porque o Google é rancoroso mesmo. Se você depende do site e para vender ou para gerar negócios e faz alguma coisa errada com esse cara aí, você com certeza pode ser punido e aí tirar um pouco da sua receita. Então, um site bem construído e com ferramentas bem configuradas pode ter um bom conteúdo e boa indexação, baixa taxa de rejeição, aumento de visibilidade, credibilidade e sempre considerar esse cara como um ativo da empresa. Antigamente eram os sobrinhos que faziam o site, né? Os sobrinhos faziam o site, não faço mais site não. Os sobrinhos faziam o site, agora são os tiozinhos que estão querendo fazer site, né? Os donos de agência de antigamente resolveram fazer site hoje em dia e não conseguem muito bem fazer isso daí. Então, quando a gente for pedir de novo para alguém fazer o site das nossas empresas, vamos levar em consideração que isso é um ativo da empresa. Isso é nossa. Se tem pessoas acessando, se tem pessoas pesquisando, se eu posso gerar um conteúdo, se é a minha porta de entrada, por que eu vou tratar como um folder? Por que eu vou tratar como mais um esforço e que não quero ver nada com aquilo? Não, eu posso ver muita coisa, eu posso entender do meu consumidor. É claro que assim, a gente generaliza, tem negócio e negócio que isso pode ser mais importante. Mas, de fato, a gente tem uma riqueza de informações muito grande que a gente pode trabalhar.
E hoje, como tudo está integrado, se a gente não tem no mínimo uma cara bem feita na internet, né, uma porta de entrada bem feita, as pessoas vão passar e não vão te dar o valor. Se você fizer uma rápida pesquisa por escritório de contabilidade pelo Brasil, quase nenhum tem resultado em busca orgânica muito bom, não tem uma qualidade de conteúdo bem feita. E é uma coisa importante quando eu falo de conteúdo, gente, não copiem conteúdo. Não copiem conteúdo. Se vocês copiarem conteúdo, lembra da atualização do Google, ele falou que ele começou a identificar conteúdo. Você pode trocar, igual a gente fazia dever de colégio, utilizando o Almanac Abril, né? Pegava, copiava 50%, editava os outros 50% da nossa cabeça, trocava meia dúzia de palavras e o professor aceitava, né? O Google está conseguindo identificar essa meia dúzia de palavras, esse 50% que a gente troca. Então, não adianta ficar mudando o textinho, mudando partezinha do texto, mudando a ordem, que não vai dar certo. Ele vai saber que alguém já indexou esse conteúdo antes e você não vai ter relevância para ele. Tratar esse cara como um ativo. Aqui eu vou... Quando fala assim conteúdo, eu lhe pergunto. A gente replica notícias, certo? E aí? Eu replico notícia de agência. Como é que fica dentro do meu site? Não tem problema. Quando a gente replica notícia, a gente também tem que seguir algumas técnicas para dizer que, assim, quando você copia descaradamente, o Google vê e te pune. Te pune botando o segundo, terceiro resultado de busca, vamos dizer assim, se tiver um site estruturado. Mas quando você diz para o Google que você está copiando, ele entende que você está fazendo um trabalho para o seu consumidor, então assim, ele não vai te punir. Aí você tem como dizer que aquele conteúdo estava presente em outro lugar antes. Não, quando a gente coloca fonte nos nossos textos, a gente está dizendo para o usuário que esse conteúdo veio de tal lugar, de tal fonte. Só que, da parte técnica, a gente tem que dizer por debaixo dos panos ali para o Google, esse conteúdo veio de tal lugar. Então, ele, quando for comparar o conteúdo que já está indexado com o que está no seu site, ele vai falar, não, beleza, esse cara só está prestando serviço para ele. E aí, quando a gente fala de conteúdo mesmo, é a gente gerar nosso conteúdo. Tenho certeza, estava falando com o Marcelo, se vocês fizeram uma reunião com um cliente, botar um gravador e depois transcrever essa reunião para vários textos ou temas de texto, pode ter certeza que vocês têm conteúdo aí para 3, 4 meses tranquilamente de postagem. Então, são dúvidas que a gente poderia ajudar a responder do nosso cliente, que pode trazer esse cara para o nosso site, que pode vir a ser um prospect, que a gente consegue trabalhar de forma bem simples. Porque às vezes nós colocamos a notícia, tem um espaço para você colocar a fonte. Né? O nosso site, por exemplo, né? A gente coloca lá, pega a notícia e coloca a fonte. É Correio Brasiliense. Ponto. Seria necessário ter uma indicação da página do Correio Brasiliense que eu estou copiando, em tese. Sim, o link só também não basta. Você pode botar o link, ali é interessante porque leva a pessoa para outro site. Mas você sabe o sistema que vocês utilizam? Não. Geralmente nos sistemas a gente tem Geralmente no sistema a gente tem um elemento, um elemento técnico do HTML, que os meninos até falaram aqui, que se chama uma tag canonical. Nessa tag, eu digo para o Google o seguinte, eu vou botar o link por debaixo do plano, ela não aparece para o usuário final, mas para o Google ele sabe que aquele conteúdo veio daquela origem, daquela fonte, entendeu? É coisa muito simples. Não sei o volume de tráfego do site de vocês hoje, mas não impacta tanto, entendeu? Mas começar a gerar um conteúdo, começar a ter um tráfego maior, é importante trabalhar assim. Aqui, como eu falei, um exemplo de boas práticas. Isso aqui a gente está falando só de tráfego orgânico. Então, quando eu estou pegando um cliente aqui, esse cliente daqui de cima, ele começou com a gente lá em setembro de 2012, eu acho, e agosto de 2013. E aí a gente começou a fazer um trabalho de SEO com ele, que é esse último tema que a gente conversou.
E isso é só o crescimento de visitação dele nesse período. Ele cresceu mais de 800% de visitação e 600% de faturamento, ou seja, ele saiu de 35 mil para 170 e poucos mil só de tráfego orgânico, sem fazer trabalho nenhum de marketing. Hoje, isso daí representa para ele quase 40% do faturamento dele, sem mover R$1 mais para fazer esse trabalho de SEO. Inclusive, a gente nem trabalha mais SEO com ele, só a parte de mídia, porque já deu já fizemos um ciclo, agora estamos medindo para depois fazer um outro. Então, já é bem representativo. E é um cliente totalmente de online, ou seja, marca, divulgação e outras mídias não influenciaram tanto assim. Esse é um outro cliente que fez uma migração de site errada. Ele tinha, em média, 50 mil visitas de tráfego orgânico. É um cliente que tem muito conteúdo, muito conteúdo, e na hora de mudar o site, ele não fez a prática correta. Em uma semana, ele perdeu 50% do tráfego dele. Ele não vive desse tipo de tráfego, mas ele era referência na área para esse tipo, era receita, um monte de coisa. E aí ele perdeu isso tudo. E aí o pessoal lá do TI, marketing, arrancando os cabelos, e a gente conseguiu recuperar, utilizou algumas técnicas para recuperar e bateu o recorde de visitação dele depois dessa melhoria, mas foi negligenciado. Então tem que tomar muito cuidado com esse cara, porque o Google ele guarda rancor. Aquele cara lá de cima é um problema. O Google realmente guarda muito rancor desse daí, porque é a segunda vez que ele faz a mesma coisa. Lembra da história da garrafa? A gente disse que essa garrafa é igual àquela garrafa. Título de produto para e-commerce é a mesma coisa. O Google tem que comparar. Ele quer comparar para dizer qual é o melhor produto, o melhor preço para você. E aí o cliente ele pediu para o estagiário, sempre o estagiário, botar no nome do produto oferta imperdível antes do nome de cada produto. No nome do produto. O nome do produto é um dos elementos mais importantes para a indexação. Ou seja, o produto que era garrafa, em uma noite passou a não ser mais garrafa para o Google. E aí ele perdeu 50% do tráfego orgânico dele. Só que 50% do tráfego orgânico dele representava R$100 mil por mês. E o Google tem raiva dele porque foi a segunda vez que ele fez isso. E aí não está difícil de recuperar aquilo ali. Por que houve essa... Na realidade... Esse 50% que caiu aí foi muito drástico. Então, quando é muito drástico, o Google entende que houve algum problema. E aí foi o estagiário que conseguiu, em uma noite, mudar 1000 produtos. Se pedisse para ele atualizar o estoque de 1000 produtos, ele não conseguia atualizar em uma noite. Ele conseguiu mudar o nome em uma noite. E aí deu esse problema. Já o de baixo ali é um outro tipo de problema que... Também relação com o buscador, reputação na internet. Ele fez um monte de coisa errada e em 2 meses ele perdeu 2 milhões de faturamento, só de tráfego orgânico. Então, vamos tomar muito cuidado quando a gente for... Por isso estou falando, aí voltar lá no iníciozinho da palestra, vamos falar de marketing digital, mas não tem como eu falar de marketing digital se eu não ter dor de cabeça na frente e consegue focar no negócio ao invés de focar em problema. Então, acho que era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Vamos construir nossa casa direitinho, que fazendo isso e fazendo um marketing digital básico, a gente já consegue bastante coisa. E aqui faltou essa parte é interessante. Pegando o exemplo daquele cara lá, que perdeu 50%, 50 mil visitas, de 50 mil caiu para 25 mil visitas, ele não vive do site, não é marca para ele, tem conteúdo e tal, o negócio dele é outra coisa. Mas ele perdeu 25 mil visitas em 2 meses. Se você botar uma taxa do Google AdWords de compra de clique, né, em 80 centavos, se ele quisesse recuperar essas visitas em AdWords, ele ia gastar R$60 mil. R$60 mil em 2 meses. O maior cliente que a gente tem de investimento em AdWords hoje é 15 mil, coloca R$16 mil por mês. Então, a gente está falando coloca 16, fatura quase 2 milhões. É um e-commerce. Então,
tomar muito cuidado mesmo, deixar a casa bem certinha, para que a gente consiga, para que nossos esforços valham a pena. Afinal de contas, a gente está falando de dinheiro, né? Marketing online, a maior parte deles você gasta. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, para terminar, da próxima vez, se for mexer, subir um site novo, seu site é uma das formas de acesso à sua empresa. Pode ter certeza, vai aumentar muito. Valoriza bastante o conteúdo do site que vocês têm. Planeja o conteúdo de acordo com o público. Sou bem insistente nisso. Entender como que ele chega até você, o que ele busca, que tipo de informação ele busca, se é seu endereço. Exibe seu endereço logo. A gente tem diversos negócios. Às vezes o primeiro contato não precisa ser, o segundo contato tem que ser pessoal, obrigatoriamente pessoal. Então, exibe o telefone logo, de primeira, naquela regra de navegação lá, exibe logo de primeira. Se ele vem de celular, para que eu vou exibir quem somos, um monte de coisa que não interessa para ele? Se ele está no mobile, de repente ele está querendo só saber sua localização. Então, exibe seu contato, sua localização e pronto. Direto ao ponto. Telefone. Para vocês, coisas interessantes que podem ser feitos são infográficos. Não sei se vocês têm familiaridade com o termo, mas são... aquele primeiro que eu falei de e-mail marketing, 92% das pessoas têm e-mail marketing, têm um e-mail, é um infográfico. Então, é muito comum na internet, quem trabalha com conteúdo, criar planilhas. Planilhas não, tipo fluxogramas bonitinhos, assim, explicando sobre determinados temas. Eu acho que isso é interessante, de repente, numa mudança de legislação, faz um trabalho bonito, manda por e-mail para o seu cliente, explica aquilo didaticamente. Muita gente tem dúvida, a gente está falando com diferentes níveis de clientes. Eu acho que é algo que pode ser trabalhado, me veio somente quando estava montando a palestra. Lembrar que o público é mobile, como eu falei, e mensure tudo. Pode mensurar, entra no Google Analytics, vocês não vão conseguir estragar nada que tem lá, esse é o maior medo que o cliente tem. Mas eu vou estragar tudo que está ali. Não, você só está consultando. Os dados que estão lá são totalmente para consulta. Se começar a estragar, a gente corta acesso de estragar e deixa acesso só de leitura, então não vai ter problema nenhum. Mensurem, utilize esse tipo de informação. Não, porque... se eu conseguir saber no meu computador, qualquer coisa eu plugo o computador ali e mostro para vocês. Porque você tem vários tipos de relatórios. Então, às vezes, você clica numa aba, alguma coisa, o negócio muda todo, as pessoas têm medo, né? Então, é como se... porque está muito acostumada, às vezes, a mexer no Excel, e você mexe numa célula, pode bagunçar tudo. Lá, não, os dados são exibidos lá. Então, você tem a liberdade de trabalhar e não vai estragar toda a coleta de dados. Então, eu falo isso porque a maior parte dos nossos clientes não mexe no Analytics dele. Eu estou falando de e-commerce. Então, o cara tem que mexer, o cara tem que entender quem é o cliente, tem que entender de onde que ele vem, tem que entender, tem que mensurar. E a gente está falando de uma mídia que a gente mensura. Então, não pode deixar passar isso. É isso. Agora acho que acabou. Acabou.